Muitas vezes a gente assiste a um filme de terror e pensa, ainda bem que é só ficção. Mas a história que vamos ver hoje, bem, ela inspirou um filme desses. E a realidade, como quase sempre acontece, é muito, mas muito mais assustadora. E principalmente mais trágica. E essa frase, ela captura a essência de tudo, sabe? Porque o terror de verdade, o que gela a espinha, nem sempre precisa de fantasmas ou monstros. Às vezes, ele vem da crueldade humana e de um mistério que, até hoje, ninguém consegue explicar. Vamos voltar pro começo, então. Tudo começa de um jeito comum. Um momento que, em qualquer outra vida, seria só mais um dia, esquecido no tempo. Mas que aqui marcou o fim de tudo. O fim de uma infância. Imaginem a cena. Merced, na Califórnia, finalzinho de 1972, um menino de 7 anos, Steven Steiner, voltando da escola. É um cenário perfeitamente normal, sabe? Pacato até. Mas é aí, no meio do que é pra ser seguro, que o pesadelo se instala. E a primeira arma desse homem, Kenneth Parnell, não foi a força física, foi a crueldade psicológica. Ele disse pro Steven que os pais dele não o queriam mais e que o nome dele agora era Dennis. Pensem no que isso faz com a cabeça de uma criança de 7 anos. Ouvir que foi abandonada, que nem seu próprio nome lhe pertence, é o começo de um apagamento completo de quem ele era. E o que vem depois são 7 anos. 7 anos. Uma infância inteira trocada por um cativeiro de abuso e de medo. Tempo mais do que suficiente para que o Steven fosse desaparecendo e o Dennis tomasse o lugar dele. Um garoto calado que vivia sob o controle total do seu sequestrador. Mas é nesse ponto que a história dá uma virada estranha, inexplicável. Porque no meio de todo esse terror, de toda essa realidade brutal, uma coisa simplesmente impossível começa a acontecer. No quarto onde ele ficava, tinha um telefone. Um telefone preto, antigo, mas o detalhe é, o fio estava cortado, desconectado da parede. Ou seja, era um objeto morto, né? Uma peça de decoração silenciosa que não podia fazer nem receber chamada nenhuma. Um símbolo perfeito do isolamento em que ele vivia. Até que uma noite, no silêncio absoluto daquele cativeiro, ele toca. O telefone morto toca. Dá pra imaginar o choque? O som impossível rasgando o silêncio, o medo. O medo foi tanto que ele nem chegou perto. Deixou tocar, até parar. O tempo passa. Eles até se mudam para outra casa e o sequestrador, por algum motivo, leva o tal telefone junto. E aí, anos depois, de novo, o mesmo som. O telefone desconectado toca. Só que dessa vez, ele atende. Talvez por coragem, talvez por puro desespero, ele atende. E a pergunta que não quer calar é: como? Como isso era possível? E do outro lado da linha, uma voz. Uma voz de criança tão jovem quanto a dele. E essa voz diz algo que o congela por dentro. Ela diz: você vai conseguir. Você vai sair dessa, Steven. A voz chamou ele de Steven, o nome verdadeiro dele. Um nome que ele não ouvia há anos. Um nome que ele mesmo estava quase esquecendo. Essa ligação fantasma, parece ter sido a faísca, o ponto de virada de toda essa história. É o momento em que a vítima, depois de tanto tempo, encontra uma força que nem sabia que tinha. A força para se tornar um herói. Estamos em fevereiro de 1980. Parnell, o sequestrador, chega em casa com outro menino, Timothy White, de apenas 5 anos. E Steven, que agora já tem 14. Ele olha para aquele garotinho e se vê no espelho. Ele vê o seu próprio passado. Ele sabe exatamente o que vai acontecer com Timmy. E essa certeza o coloca numa encruzilhada. Pensem bem, por 7 anos ele foi ensinado a ser passivo, a obedecer, a ter medo. Era a única forma de sobreviver. Mas agora a escolha era outra. Ficar em silêncio e garantir a própria sobrevivência ou arriscar tudo para impedir que outra criança passasse pelo mesmo inferno. E é aí que o telefone toca. Uma última vez. E a mensagem é direta, quase um comando. Hoje é a sua chance. Pegue este menino e fuja. E foi isso. Aquela voz impossível foi o empurrão que faltava. Steven espera o sequestrador sair, pega o pequeno Timmy pela mão e simplesmente começa a andar. Eles caminham até a delegacia mais próxima. E assim, 7 anos de cativeiro chegam ao fim. Só que a fuga não é um final feliz. Não é como nos filmes. Para muitos sobreviventes, a liberdade é só o começo de uma outra guerra. Uma guerra interna contra cicatrizes que ninguém vê. Voltar para casa,
não foi o alívio que a gente imagina. Ele era um estranho dentro da própria família. O mundo tinha seguido em frente sem ele. Na escola, a história dele, que deveria ser vista com compaixão, virou motivo de piada, de bullying. Ele não foi tratado como herói. Ele virou um alvo. E para piorar, a justiça falhou. E falhou feio. O sequestrador Kenneth Parnell foi condenado, mas cumpriu só 5 anos da pena. 5 anos. E foi solto por bom comportamento. Enquanto isso, o Steven, ele pegou uma sentença perpétua. A prisão perpétua do trauma. Uma pena que não tem direito a condicional. Apesar de tudo, apesar de toda essa escuridão, ele tentou. Ele realmente tentou ter uma vida. Ele encontrou o amor, se casou, teve 2 filhos. Ele buscou, com todas as forças, construir a paz que foi roubada dele lá atrás. 24. Essa era a idade de Steven Steiner quando ele morreu, num acidente de moto. Depois de tudo, depois de sobreviver ao inimaginável, de ter um ato de coragem que salvou outra vida, a história dele foi interrompida, de forma trágica e prematura. A vida de Steven teve um fim. Mas o grande mistério da sua história, esse continua. Quem ou o que estava do outro lado daquela linha? A gente talvez nunca tenha uma resposta. E isso nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta um tanto assustadora. E se, no momento de maior desespero, um telefone que não funciona começar a tocar